Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o paralelo da lei da atração gravitacional e a lei de Coulomb. Será que existe uma lei de Gauss para gravitação também? Como é que a gente escreveria esta expressão e quais as aplicações disso? Uma das aplicações é justamente o planeta plano. Bem, é óbvio que eu sou contra o terraplanismo, mas vamos fazer um experimento mental para a gente saber como é que a gente resolveria aqueles famosos problemas de oscilações de corpos dentro do planeta. Você já deve ter presenciado aqueles problemas em que um corpo no interior do planeta realiza o MHS. Bom, a gente considera sempre um planeta esférico. E se o planeta fosse plano? Como é que a gente ia fazer essas adaptações? Qual seria o período de um corpo quando eu abandonasse ele na superfície de um planeta plano e neste planeta existisse um túnel que levasse o corpo até o outro lado? Bom, então quanto tempo ele atravessaria esse planeta? Se ficou curioso, acompanhe esse vídeo até o final. Para começo de conversa, eu já queria falar que a gente vai tentar usar o mínimo formalismo possível para que fique mais fácil a transmissão de informação. Nós não vamos tentar carregar muito a matemática para que esse vídeo fique o mais didático possível. E para que você tenha um bom rendimento neste vídeo, eu aconselho você já ter estudado Lei de Gauss lá na eletrostática. Bom, e quem já estudou sabe que a Lei de Gauss é escrita da seguinte maneira. Como eu disse anteriormente, nós vamos blindar um pouco esse formalismo e eu vou tentar escrever esta equação sem integral. Vamos lá ver como é que fica? Nós temos então que o fluxo elétrico total, o que é fluxo elétrico? É o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área. No caso aqui eu chamei de ΔA para representar uma área bem pequenininha. Isso é igual à carga no interior daquela gaussiana sobre ε0. Nós podemos buscar um paralelo entre E, que é o campo eletrostático, e o campo gravitacional, que eu vou chamar de G. A carga no interior da gaussiana, na verdade, deve ser agora a massa no interior desta superfície. De acordo? Professor, e o que eu faço com ε0, ou seja, com a permissividade? Na verdade, para a gente ajustar matematicamente isso, basta a gente analisar as constantes. Para a gente buscar, então, a relação entre o ε0 e o gzão, que é a constante da gravitação universal, a gente precisa analisar o seguinte. O que aparece multiplicando lá nas leis de Coulomb e na lei da gravitação universal? Não são aquelas constantes? De uma maneira bem informal, se a gente fosse comparar essas constantes, a gente ia ter que 1 sobre ε0 seria igual a 4π vezes g. Ou seja, a nossa lei de Gauss para gravitação ficaria mais ou menos da seguinte maneira. O fluxo gravitacional total seria igual a 4π gzão vezes a massa interna àquela superfície gaussiana que a gente vai tomar como análise. Um ponto interessante é que a gente precisa ajustar esse sinal de menos. O que isso significa? No caso eletrostático, quando a gente tinha uma carga negativa, que as linhas de campo chegavam nesta carga, a gente ia colocar nesta equação um sinal de menos, contendo a carga negativa. No caso da gravitação, sempre as forças são atrativas, então sempre as linhas de campo estão atuando em direção aos corpos. Por isso, eu já vou adicionar esse sinal para não precisar dizer que a massa seria negativa, concorda? Porque a força sempre é atrativa. Então, fazendo uma analogia com a lei de Gauss de forma muito rápida e informal, a gente tem esta relação para trabalhar as inúmeras superfícies gaussianas. No caso da Terra plana, nós vamos usar qual delas? Exatamente, a pillbox, ou a caixinha de pílula. Você já ouviu falar dessa gaussiana? Neste modelo, nós vamos considerar que o planeta é um disco, ou seja, uma superfície achatada de altura hzão e raio rzão. Tudo bem? Para ficar o mais semelhante possível, vamos dizer que esse cara tem a mesma densidade da Terra. Tá legal? Então, se a gente pegar uma partícula a uma distância x do centro desse disco, perceba que do centro até uma das bordas, nós teríamos h sobre 2. Ok? Nós vamos pegar aqui do centro até uma distância x, onde esse x é menor do que h sobre 2. Combinado? Então, a força que está atuando nessa partícula seria da seguinte maneira. A força gravitacional na partícula é a massa da partícula vezes o campo gravitacional
que ela percebe. Lembrando que neste modelo a Terra é considerada um disco de densidade homogênea e nós estamos cavando um túnel que consegue atravessar de ponta a ponta. Ou seja, eu não vou considerar nenhum efeito externo, como temperatura do núcleo, resistência do ar ou algo do tipo. Nós vamos considerar somente a força gravitacional. E como eu faço então para calcular esta força? Quais passos eu preciso seguir agora? Nós vamos precisar descobrir qual seria o campo gravitacional nesta posição x e depois eu só substituo aqui na expressão da força resultante. Vamos lá ver como é que fica isso? Acompanhe. A superfície gaussiana que a gente tem que analisar é um cilindro bem achatado, ou seja, nesta situação nós vamos ter os campos entrando na superfície superior. Para a gente fazer então o fluxo, a gente vai pegar o produto escalar entre o campo e a área, que é essa areazinha aqui em verde que eu pintei, e aí seria o módulo do campo vezes o módulo da área vezes o cosseno de θ, onde esse θ seria 180. Por que, professor, que esse θ seria 180? A gente sempre usa a convenção de que o vetor área ele sempre é para fora da superfície. Sendo assim, o vetor área vai estar saindo e o vetor campo gravitacional estará entrando, ou seja, os dois estão formando 180 graus. Tá, professor, isso aqui é o fluxo na superfície superior e na superfície inferior. O fluxo na superfície inferior é zero, porque nós vamos tomar como a base desse cilindro exatamente o centro da Terra, onde neste ponto você não tem campo gravitacional por simetria. Então o fluxo lá é nulo. Isso vai dar menos 4π gzão vezes a massa envolvida. Essa massa envolvida a gente pode calcular como a densidade vezes o volume. O volume seria simplesmente a área da base vezes a altura. Deu para visualizar isso? Cancelando então a área da base, nós temos então que o módulo do campo gravitacional seria 4π g ρ vezes x, ou seja, o campo é linear com a posição x, enquanto a gente estiver no interior do planeta. Perceba o seguinte, esse sinal de menos sumiu com o cosseno de 180. Então, quando eu tomar esta equação e substituir na minha expressão de força, nós vamos escrever da seguinte maneira. A força resultante na minha partícula seria do tipo m vezes g. Só que o g vai estar apontado para baixo, contrário ao x. É como se eu equacionasse o x para cá e o g, você percebe que está contrário. Então, minha força vai ser menos 4π g ρ x. Bom, esse sinal de menos é justamente para dizer que ele está contrário à orientação do x. Então, olha que interessante. Quando eu tenho uma força que é do tipo menos uma constante, veja só a constante, ó. A massa do corpo é constante, 4π g e ρ, vezes x. Isso vai parecer com uma força elástica, não vai? Dá para perceber isso? Onde este k é igual a justamente essa relação acima. Assim sendo, o nosso período vai ser dado por 2π raiz de m sobre k. Lembra lá do MHS? Eu vou só substituir esse k e nós vamos ver como vai ficar o período. 2π raiz de m sobre m 4π g ρ. Óbvio que nós vamos cancelar aqui a massa e nós vamos ter a seguinte equação. 2π raiz de 1 sobre 4π g ρ. Deu para perceber isso? É óbvio que o intervalo de tempo para que o corpo atravesse o planeta, ou seja, chegue lá na outra superfície, é a metade do período. Sendo assim, o intervalo de tempo que nós desejamos é a metade do período, é t sobre 2. Assim, a gente pode cancelar esse 2 aqui da frente, e aí temos a seguinte expressão. Isso tudo, pessoal, considerando que a Terra é plana. E antes de mais nada, pessoal, eu queria dizer que o Cadu não é terraplanista. Se você quiser expor o seu ponto de vista, deixa aí no comentário a tua opinião, que depois eu vou ler e a gente troca uma ideia. É muito importante lembrar que essa técnica, usando a analogia, pode ser reproduzida com outros formatos de planeta. Imagina um planeta cilíndrico. Professor, existe? Bom, eu desconheço, mas dentro de uma questão, de uma situação forjada na hora de uma prova, você pode aplicar essa técnica tranquilamente. E o mais interessante é que nessa expressão do período,
não fica em função de nenhum parâmetro desconhecido, como o raio do disco, a altura, fica só dependendo aí da constante da gravitação universal e da densidade da Terra, que nós consideramos homogênea. E se você perceber, se parece um pouquinho com a expressão de quando ela é esférica, né? Se aparecer uma situação inusitada dessa numa prova de vocês já sabem como sair dessa cilada. Bom, e se você já gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa nos comentários alguma dúvida ou sugestões para vídeos futuros, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, e se ainda não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.